Nossa palavra hoje é nessa direção, o Espírito Santo e a missão da igreja. Nós vamos ler alguns textos e eu peço que você me acompanhe para a nossa introdução aqui. Primeiro em João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o capítulo de número 16, verso 7. João 16, o verso de número 7. Para você que já abriu, pode acompanhar comigo. João 16, verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Atos capítulo 1, verso 7 a 9. Atos capítulo 1, verso 7 a 9, assim está registrado para você que já abriu. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E agora, o capítulo de número 2. Até do versículo 1 ao 5. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E o verso 38 e o 39 desse mesmo capítulo diz assim: Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje nós estamos lembrando desse dia glorioso, desse dia maravilhoso em que o Senhor enviou o seu Santo Espírito para estar com a sua igreja, para morar com o seu povo, para habitar a vida do seu povo. E nós estamos alegres e agradecidos ao Senhor, Pai, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos separou para a sua obra. Por isso, Deus, louvado seja o teu santo, bendito e maravilhoso nome, Pai. Não somos capazes, Senhor, nem temos condições de anunciar o seu Evangelho, por isso louvamos o teu nome pela presença gloriosa do teu Santo Espírito em nossas vidas e através das nossas vidas para realizar essa missão. Sopra sobre nós como igreja presbiteriana independente do Brasil nesta noite, Pai. Sopra do teu Santo Espírito e inunda, Deus, as nossas vidas e os nossos corações, Pai, para que não sejamos mais os mesmos, Senhor, mas que a cada dia possamos aprender mais e mais do Senhor, e que a cada dia possamos estar mais e mais no centro da sua vontade, mais e mais, Senhor meu Deus, disponíveis para a realização da tua obra, Senhor, mais e mais, Senhor meu Deus, com o desejo de que vidas sejam alcançadas, de que vidas sejam salvas, Senhor, de que vidas, Senhor meu Deus, sejam buscadas, Senhor meu Deus, na ação gloriosa do teu Santo Espírito, Senhor, e sejam libertas da morte, do pecado e do inferno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os textos que nós lemos, amados irmãos, eu quero só olhar aqui para a sequência para que os irmãos observem. O primeiro texto, João 16, 7. Jesus fala para os discípulos: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus não virá. Atos 1, de 7 a 9, Jesus fala para eles: olha, aguardem lá, porque vocês vão receber o Espírito Santo de Deus.
Capítulo 2, ele relata a descida do Espírito Santo. Observando, amados irmãos, essa sequência, nós vamos entender que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Paulo diz: vós sois templos do Espírito Santo de Deus. Mas precisamos saber o quanto nós temos do Espírito Santo de Deus em nós, e o quanto nós permitimos que o Espírito Santo de Deus esteja usando as nossas vidas. Porque confessar Jesus, aceitar Jesus, né? Ser membro de igreja é fácil, né? Isso é muito fácil, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas agora abrir-se para a habitação e ser templo do Espírito Santo é só aqueles quem Deus chama mesmo. É só aqueles quem Deus fala no coração mesmo. Porque muitos gostariam de poder sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo, experimentar o Espírito Santo de Deus na vida, mas não conseguem, porque não se deixam ser usados pelo Senhor. Mas nós precisamos entender que aqueles que estão engajados e que fazem parte e que um dia aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador e que se sentem igreja, precisam entender que nós precisamos do Espírito Santo. A igreja, amados irmãos, só existe porque ela tem uma missão, porque Deus tinha uma missão a realizar sobre a face da terra, e a missão que Ele tinha a realizar sobre a face da terra é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é levar as pessoas a conhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados para herdar a vida eterna. Se a igreja não cumprir esse propósito de Deus, se a igreja não estiver evangelizando, se nós não estivermos falando do Evangelho para as pessoas, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados. Se nós ficarmos acomodados e não pregarmos o Evangelho, nós estamos cumprindo a missão. Então nós estamos servindo para nada. Porque a igreja, ela só existe para cumprir a missão que Deus tem sobre a face da terra, que é a salvação àqueles que estão perdidos. A missio Dei, a missão de Deus. A missão é de Deus, não é da igreja. Nós somos a igreja para cumprir a missão que Deus deixou para nós. E assim, nós temos essa necessidade do Espírito Santo. Porque eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nós e através de nós. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar autoridade para anunciarmos o Evangelho. Só o Espírito Santo de Deus pode nos dar autoridade para realizarmos a obra do Senhor. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles ouviram Jesus, viram Jesus, fizeram milagres junto com Jesus. Mas aí, quando chegou a hora, Pedro negou, Judas traiu, todos ficaram com medo da morte, todos ficaram com medo da perseguição. Por isso que eles receberam o Espírito Santo, e por isso que eles precisavam do Espírito Santo na sua vida. Assim, amados irmãos, como uma orquestra precisa de um maestro, né? O navio precisa de um capitão, né? Um avião precisa de um piloto, um carro de um motorista. Assim a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Assim nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, amados irmãos, age através da igreja, através de nós. E ele age além da igreja. E isso é importante para nós, né? Entender que ele age até fora mesmo da igreja, porque a missão é do Senhor. E ele vai realizar essa missão. Quando ele estava entrando em Jerusalém, e os discípulos cantavam e glorificavam a Deus, disseram para ele: manda os seus discípulos ficarem calados. Ele disse: não posso mandar eles ficar calados, porque se eles se calarem, as pedras vão clamar. Por quê? Jesus já está exaltado e glorificado. Deus não precisa de nós assentados aqui, nem precisa de nós contando louvores a Ele. Nós fazemos isso em culto
para louvor e glória do seu nome. Mas a nossa missão é anunciar o Evangelho. Louvar e exaltar o Senhor, nós não precisamos fazer isso, porque os anjos já fazem lá. Ele não precisa da igreja para que ele seja louvado, exaltado e glorificado. Mas ele nos dá essa oportunidade de servirmos a ele com o nosso culto, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é falar de Jesus. A nossa missão é cumprir o ID. E para cumprir o ID, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E precisamos da direção de Deus em tudo e em todas as coisas. Tudo que nós fazemos na direção do Espírito é uma bênção. Vai tudo bem, dá muito certo. Mas tudo aquilo que nós fazemos pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, certamente não vai bem. Porque a obra do Senhor precisa ser feita na ação do Espírito Santo de Deus. E amados irmãos, precisamos entender que o Espírito de Deus, ele não veio a existir tão somente em Pentecostes, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele já estava lá no início. João diz que Jesus também já estava no início. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A Trindade estava lá na criação. Na preservação de todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus que cuida da preservação de todas as coisas. Se você quiser ler Salmo 104, versículo 30. É o Espírito Santo de Deus que levanta o seu povo, que levanta a sua igreja. Ezequiel 37, versículo 9. Quando ele diz para o profeta: profetiza sobre esses ossos secos. Ele diz assim: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse povo. E o Espírito de Deus vem e levanta ali um exército. Sobre os não regenerados, é o Espírito Santo de Deus que age. João 16, 8. Para glorificar a Cristo, é o Espírito Santo de Deus que age. De forma que nós temos total, completa dependência do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar sobre 3 pontos aqui nessa noite. Primeiro, é o Espírito Santo de Deus que trouxe e que mantém a existência da igreja. Jesus iniciou a sua missão de salvação de toda a humanidade, chamando os 12 discípulos, e os ensinou, e os enviou. Mas eles só puderam cumprir esse propósito quando eles receberam o Espírito Santo. E é interessante essa questão do Espírito Santo de Deus, porque nós vamos ouvir que lá era um vento impetuoso, né? Era o sopro, né? E quando nós vemos Deus criando o homem, Ele cria o homem, lá em Gênesis 2,7, e diz assim, que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivente. Assim como o homem passou a ser vivente, a partir do sopro de Deus nas suas narinas, a igreja passou a existir a partir do momento em que Deus soprou sobre ela do seu Santo Espírito. Foi a partir dali que ela passou a existir, em Gênesis 2:1. E é Jesus quem escolhe aqueles que são seus. João 15, 16 e 17. É o Espírito Santo que regenera o pecador. João 3, 3-5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como um homem pode nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, para nós, precisamos nascer também do Espírito Santo de Deus. Precisamos também nos tornar templo do Espírito Santo de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus.
É o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filho de Deus. Romanos 8, 15, 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não vivemos de qualquer forma, de qualquer maneira sobre a face da terra, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você se sente assim? Amém? O Espírito Santo de Deus tem testificado para você todos os dias: você é o meu filho amado. Você tem sentido que Deus tem falado com você todos os dias? Como ele falava lá com Adão no início, que ele ia todas as manhãs lá, todo final de tarde, né, conversar com Adão. Você tem sentido o Espírito Santo de Deus também ali do seu lado? É o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, que une os regenerados em um só corpo. Nós somos regenerados e o Senhor nos une agora num só corpo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito, do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não importa a sua nacionalidade, não importa a placa da sua igreja, não importa qual seja o seu ministério, não importa para que o Senhor te chamou, o que importa é que todos nós fomos batizados e bebemos de um mesmo Espírito, do Espírito Santo de Deus. E é por isso que existe harmonia naquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, e é por isso que as coisas acontecem para nós numa sequência que você fica perguntando: mas quem falou isso? Quem será que preparou isso? O Espírito Santo de Deus. Às vezes estamos em um culto, né? E as coisas vão acontecendo assim, e nós vamos percebendo que é uma sequência. E se você perguntar: vocês combinaram? Não, não combinamos. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, que dá vida, que traz a igreja à existência. Se você faz parte dessa igreja, é por causa do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo de Deus capacita a sua igreja. A igreja recebeu a missão de Cristo Jesus, que é de levar o Evangelho. E o capacitador é o Espírito Santo de Deus. Não é certo você, aqui tem aqueles irmãos que têm empresas, né? Sabe muito bem disso. Não dá para você contratar alguém sem que essa pessoa tenha conhecimento, ou sem que você dê um treinamento para ela. Não? Assim também, Jesus, quando Ele nos chamou, Ele nos deixou órfãos, não. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E o Espírito Santo de Deus, que Ele disse lá para os outros: se eu não for, o Espírito não virá. Quando o Espírito Santo de Deus veio para preparar os seus discípulos, para que eles estivessem prontos para realizar essa missão. O Espírito Santo de Deus está presente hoje na vida da igreja, para nos preparar para realizar essa missão. Se você não se sente preparado, peça ao Espírito Santo de Deus. Ore ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, eu preciso, enche-me, ó Espírito Santo de Deus. Eu tenho tido uns pensamentos estranhos, ó Espírito Santo de Deus, vem e enche os meus pensamentos com a palavra do Senhor. Eu tenho sido muito atribulado, peça ao Espírito Santo de Deus para lhe auxiliar na tribulação. Eu preciso tomar decisões na minha vida, peça ao Espírito Santo de Deus que oriente o seu coração nas suas decisões. Eu estou sofrendo muito com dores, enfermidades, peça ao Espírito Santo de Deus que traga paz e que traga saúde ao seu coração, à sua vida. É o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, que concede dons para a igreja. Porque fazer algo, eu posso fazer, mas habilidade, todos têm uma habilidade, mas a habilidade não é do Espírito, a habilidade é da pessoa. A habilidade de pessoas.
Agora os dons são dados por Deus e age em nós através do Espírito Santo para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Os dons é para exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11, né, ele relata, né, que o Senhor concedeu dons à sua igreja, para que ela possa trabalhar na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. E cada um desenvolver o seu dom, cada um desenvolver o seu ministério, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. No versículo de número 11 ele diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Dá para observar isso? Assim como você é individual diante de Deus. Ainda ontem, às 7 horas da manhã, eu estava fazendo um ofício fúnebre e eu disse para as pessoas: o homem morre uma vez só. Depois disso, é sepultado e aguarda o dia do julgamento. E a única igreja, doutrina, que prega a doutrina da ressurreição é a cristã, é a igreja de Cristo. Mas pastor, como que é isso? Cientificamente, não tem ninguém que tem uma íris igual a do outro. A ciência diz isso. Sua impressão digital é diferente de todas as outras pessoas, porque você é individual para Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Ele te criou a imagem e semelhança dele, e Ele concede dons para nós estarmos trabalhando na obra do Senhor. E isso é individual. Esse dom não é coletivo, é individual. Por isso que cada um desenvolve o seu ministério, e juntos nós somos igreja para exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. É Ele que mantém a sua igreja, é Ele que treina a sua igreja, através do Santo Espírito de Deus. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo conduz a igreja a Cristo. É o Espírito Santo de Deus que conduz a sua igreja a Cristo. Porque se deixar nas nossas mãos, amados irmãos, ela não chegará na eternidade. Tal como Eliezer, que era servo, conduziu Rebeca ao encontro de Isaac, assim o Espírito também conduz a noiva de Cristo. Eliezer era servo de Abraão e foi procurar e buscar uma esposa para o Isaac. Os jovens entendem muito bem disso, porque eles estão orando. Vocês já estão orando aí, não? Já estão orando, né? Para que Deus providencie um Isaac para vocês. Amém? E Eliezer foi buscar, ao invés, foi buscar uma Rebeca para o Isaac, Assim também, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus nos trabalha para nos levar, para entregar para o noivo, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja ao encontro do noivo. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. É o Espírito Santo de Deus que prepara e que adorna essa noiva para encontrar-se com o noivo. E assim como Eliezer foi a uma terra distante buscar essa noiva para Isaac, sob a orientação de Abraão, o Espírito Santo de Deus tem a missão de nos conduzir ao noivo, que é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que internaliza, em nós, que faz essa obra gloriosa em nós e mostra para nós aquilo que Jesus fez por nós. Ele, o Espírito Santo, é o amigo do noivo e que prepara essa noiva, que é você, que sou eu, que é a igreja.
João 3, 29, a primeira parte, ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus também, lá na parábola das viúvas, das virgens, né? Das virgens nécias e as virgens sábias, né? O Espírito Santo de Deus representa o azeite. O Espírito Santo de Deus nos ajuda para que não acabe o azeite das nossas botijas até a chegada do noivo. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a não desanimar, porque Jesus não voltou até hoje. Quando será que Ele vai voltar? O Espírito Santo de Deus nos ajuda a batalhar no nosso dia a dia, porque as lutas são difíceis e às vezes a gente pensa em parar, mas é o Espírito Santo de Deus que age através de nós. Ele é o nosso azeite que ilumina as nossas mentes, o nosso coração. O reino dos céus, amados irmãos, será semelhante a isso. Quem estiver cheio de azeite, quem estiver cheio de unção, vai viver plenamente em Cristo Jesus e vai poder sentir sempre essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na vida. Eu concluo aqui dizendo para os irmãos, afirmando aqui para os irmãos. Então, preste bem atenção. Nesta noite do Pentecostes, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, é impossível cumprirmos a missão. Na força do braço, você pode carregar um caminhão, pode arrastar alguém. Na força do braço, você pode derrubar alguém com um tapa. Na força do braço, você pode carregar alguém. Mas na igreja e no reino de Deus, é só na força do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o profeta diz: nem por força, nem por violência, mas no poder do Espírito Santo de Deus. E onde é que está, amados irmãos, esse segredo dessa força, da atuação do Espírito Santo de Deus em nós? Está nos nossos joelhos dobrados diante do Senhor. Está na leitura da palavra, no alimento que nós alimentamos no dia a dia. É ali que está a nossa força. E sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir honrar a Deus. Nós cantamos aqui, né? Ao Senhor honra, glória e louvor. Mas isso só vai chegar até o Senhor se for pelo Espírito Santo de Deus em nós. Nós sentimos que nós estamos aqui, mas que é o Senhor que habita em nós e que incendeia a nossa vida e que nos leva a louvar e cantar. Não há como reconhecer Deus e fazê-lo conhecido das pessoas se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não há como amar e servir ao próximo se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Não há como ser e fazer discípulos se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, amados irmãos, nesse dia de Pentecostes, que possamos declarar dependente de Deus, dependente da ação do Espírito Santo de Deus, para vivermos, para realizarmos a obra do Senhor, para louvar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Desafio nesta noite para você, nessa noite em que nós dizemos que é o dia de Pentecostes, que você possa clamar. Se você tem sentido a presença de Deus muito gostoso na sua vida, você tem sentido esse fogo na sua vida, glórias a Deus. Diga: Senhor, que eu permaneça desse jeito, sempre pronto, sempre cheio para realizar a sua obra. Se você está um pouco desanimado e não tem sentido muito prazer, não tem sentido muita alegria,
não tem conseguido orar, não tem conseguido ler a palavra, não tem conseguido ter um tempo de contemplação para você olhar para a natureza e dizer: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo, como o Senhor faz as coisas cheias de detalhes. Peça ao Espírito Santo de Deus: ó Espírito Santo de Deus, vem, sopra sobre mim. Espírito Santo de Deus, sopra na minha vida. Espírito Santo de Deus, derrama o teu bálsamo precioso sobre mim. Vem, ó Espírito Santo de Deus. Vem, ó Espírito Santo de Deus. Peça. Se você está completamente não sentindo nada, vindo na igreja por acaso, num esforço daquele que só você está fazendo, peça ao Espírito Santo de Deus, para que Ele traga alegria, prazer, amor pela palavra, pela igreja, dedicação, porque só Ele pode, amados irmãos, fazer essa obra gloriosa em nós, e nos fazer sua igreja, e nos sustentar como sua igreja, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Clama ao Espírito Santo de Deus para que você sinta mais prazer em vir na igreja do que sentar lá na mesa para comer. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que venha, para que você sinta mais prazer em cantar um louvor ao Senhor nosso Deus, do que ir lá tomar um sorvete. Peça a Deus. Vai para você agora, Mariana, essa aqui, ó. Peça a Deus que eu goste muito mais de estar na tua presença do que? O que você gosta muito? E o que você gosta muito? Não, tem uma coisa que você deve gostar: de doce. Então, da Mari vai ser assim: Senhor, que eu gosto muito mais de estar na tua presença do que de comer um doce. Você, Zaira, do que você gosta? Doce também? Que eu gosto muito mais, Senhor, de estar na tua presença do que de comer um doce. Duda Muniz, o que você gosta muito? Oi? Que eu goste muito mais de estar na tua casa, Senhor, junto com os meus irmãos, do que de assistir filme. Betito, o que você gosta? Comer. Senhor, que a mesa, o manjar da igreja seja muito melhor do que uma mesa posta lá na minha casa. Peça ao Espírito Santo de Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Pai, que o Senhor sopre sobre nós como o Senhor soprou lá no dia de Pentecostes. E eles ficaram todos cheios, Pai. Ficaram cheios do teu Santo Espírito. Vem, Senhor, e enche, Deus, cada irmão aqui nessa noite. Vem, Senhor, meu Deus, e enche cada servo e cada serva tua aqui nessa noite, Pai. Vem, Senhor, meu Deus, e sopra como o Senhor soprou no dia de Pentecostes. Hoje nós estamos celebrando esse dia e não queremos sair daqui, Senhor, sem provar que o Senhor está conosco, sem provar, Senhor, meu Deus, que o teu Santo Espírito habita as nossas vidas, habita o nosso meio, habita-nos como igreja tua, Senhor, e que Ele está nos preparando como a sua noiva para encontrar com o noivo, está nos adornando com os melhores adornos, está nos adornando com as melhores palavras, está nos adornando com a melhor mão para o trabalho, está nos adornando com os melhores pés para a caminhada, está nos adornando com as melhores palavras de louvor e adoração ao seu nome, está nos adornando, ó Deus amado, com um desejo grande de pregar e falar do teu evangelho, está nos adornando, Senhor meu Deus, com o fugir do pecado, está nos adornando, Senhor meu Deus, com o desejo de falar do teu evangelho para as pessoas, para que elas se convertam, para que elas amem ao Senhor, para que elas busquem ao Senhor e para que elas sejam resgatadas, Pai, do pecado, do inferno, Senhor meu Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, Senhor,
Sopra do teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, e aviva-nos, ó Deus, como a sua igreja, aviva-nos, ó Deus, como o seu povo, aviva-nos, ó Deus, como teus servos, aviva-nos, ó Deus, como a tua noiva, Senhor, que está indo ao encontro do noivo, Pai. Não queremos ter nenhuma mancha, Senhor, não queremos ter, Senhor, meu Deus, nenhum defeito, mas queremos, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, queremos ser uma noiva perfeita para estar, Senhor, meu Deus, diante do teu altar, para estar junto com o noivo e para viver eternamente com o noivo, que é Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, sopra sobre nós, Senhor. Queremos, ó Deus, viver com a noiva, Senhor. Queremos, Deus, nos comportar como a noiva, Senhor. Queremos, ó Deus, ó Pai Todo-Poderoso, Senhor, cantar com a noiva. Canta para o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Por isso, ó Deus, sopra do teu Santo Espírito, Senhor, para que os nossos lábios, Senhor, sejam, ó Deus amado, sempre, ó Pai amado, lábios que louvam, exaltam e glorificam o nome do Senhor, o nosso Deus. Pai, nós oramos, Senhor, sopra de novo, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, sopra de novo do teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Tira, Senhor meu Deus, todo e qualquer, Senhor meu Deus, passividade, e coloca, Deus, em nós, Senhor, a sede e o desejo do Espírito Santo. Coloca em nós, Senhor meu Deus, o teu azeite, para que as nossas lamparinas não apaguem, Senhor. Coloca em nós, ó Deus, o teu sal, para que sejamos, ó Deus, sal fora do saleiro, e não sejamos insípidos, Senhor. Ó Deus, coloca em nós a tua luz, Senhor, para que possamos brilhar em meio às trevas, Senhor. Coloca em nós, Senhor meu Deus, a tua luz, para que sejamos luzeiros, Senhor meu Deus, neste mundo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, amém.